Ser um excelente vendedor é sinal de que você vai dar certo como gestor comercial? A resposta bem direta para você é não. Não é. Porque ser um excelente vendedor ou ser um gestor comercial são profissões extremamente diferentes, apesar de correlacionadas. É muito natural que um vendedor evolua para se tornar um gestor comercial. A maioria das empresas, se a gente for fazer uma enquete, é bem possível que vai dizer que sim, eu era vendedor e aí me tornei gestor e tudo mais. Mas isso ocorre principalmente por causa do linguajar. Você já conhece a empresa, já sabe como funciona, já experimentou viver aquela dinâmica da empresa, vender aqueles produtos e por aí vai. Mas ser um gestor comercial exige com que você tenha habilidades que apenas um vendedor não tenha. Quando você é vendedor, o teu foco é entender do quê? Dos produtos, entender dos clientes, de fazer o atendimento aos clientes, de abrir novos mercados, de construir uma carteira que seja sólida. Quando você se torna um gestor, os seus principais conhecimentos são 1. Liderança de equipe e 2. Métricas. Daria para fazer um resumo bem grosseiro nesses dois temas. E eu afirmo para você, a maior dificuldade que um vendedor tem para se tornar um gestor é que ele não entende que ser um excelente vendedor levou ele para o máximo da carreira, digamos assim. Mas quando ele se torna gestor, ele não começa gestor no máximo. Ele começa gestor júnior. Então eu posso ser um vendedor pleno, sênior, mais um gestor júnior. Por quê? Porque eu nunca liderei uma equipe. Eu nunca fiz um relatório de métricas, uma definição de metas. Eu tô começando nisso agora. Por quê? Porque eu tô evoluindo a minha carreira de vendedor para gestor. E é essa chamada de atenção que eu coloco para você nesse vídeo, para quem principalmente tem interesse em se tornar gestor. Se você quer se tornar realmente um gestor comercial, você precisa migrar o seu pensamento de um pensamento individual, em que eu vou buscar as minhas metas, o meu resultado individual, em que eu vou atender todos os meus clientes, em que eu vou querer o melhor desconto para o meu cliente, para um resultado coletivo em que você passa a trabalhar para outros vendedores, mas principalmente você vai trabalhar para a empresa. E trabalhar para a empresa é trabalhar para a lucratividade, é trabalhar para as pessoas, é servir as pessoas, é cuidar com as métricas, com o resultado, é ajudar as outras áreas que não estão trazendo ou que estão às vezes até atrapalhando os vendedores para que elas sejam melhores. Quer um exemplo disso? Semana passada estava eu fazendo uma reunião com o pessoal do almoxarifado, com o pessoal de compras, de suprimentos e de logística para poder melhorar o processo dessa galera, porque isso está impactando no resultado dos vendedores. Eu não estava lá olhando, por exemplo, para minha meta, não estava lá olhando somente para o número, eu estava olhando para processos. Essa é parte das tarefas que eu fiz e essa é parte das tarefas que todo mundo que se tornar um gestor deve fazer. Quando eu falo em métricas, por exemplo, para um vendedor, ele vai se preocupar em atingir a taxa de conversão dele, o número de clientes que ele precisa ter em carteira, o ticket médio que ele tem que atingir ali para venda, a taxa de conversão desses clientes. Agora, quando eu falo no gestor, além de ajudar o vendedor e direcionar ele para ele atingir esses números, eu vou fazer isso para a empresa inteira. Então eu vou olhar lucratividade, receita, as despesas da equipe comercial, a quantidade de viagens, autorizar as viagens, verificar com o vendedor o que foi feito em cada uma dessas viagens, orientar ele para ele abrir novos mercados, às vezes abrir uma área de pré-vendas, uma área de pós-venda, demitir um vendedor, contratar um vendedor. Então eu preciso saber sobre habilidades de entrevistar, como entrevistar, o que eu quero daquelas pessoas. Quer ter uma noção? Foi muito bizarro. Eu ainda estou discutindo com uma pessoa do RH o CBO. O que é o CBO? Classificação Brasileira de Ocupação. A gente está contratando uma vendedora e o RH está dizendo que eu tenho que usar um CBO que não tem nada a ver com a parte de vendas internas. É um CBO de analista de negócios. Esse é parte do trabalho de um gestor comercial. E aí você vai me dizer, não, isso é o trabalho do RH. Não, é você que tem que validar. É você que conhece o que o seu funcionário faz. E além disso, um gestor comercial também está mais próximo da gestão da empresa, do desdobramento das metas, do planejamento da empresa, do planejamento financeiro, do quanto vai haver de investimento, quantas pessoas eu preciso contratar para poder atingir esses resultados. Por aí vai. Então entenda que o trabalho de um excelente vendedor, ele pode
ser a base para um gestor comercial, mas um gestor comercial vai usar às vezes 10, 15, 20% daquele trabalho todo de vendedor, porque ele precisa se desenvolver em 80% como um líder, como um planejador, como gestor propriamente dito. Às vezes, a depender do tamanho da equipe que você gerencia, terão 4, 5 pessoas do teu lado para você aprovar às vezes um desconto, ou uma condição especial, ou um fornecimento. E aí, como é que você vai se comportar nessa pressão? Antes era você ali na sua mesinha, fazendo o seu trabalho e tal. Agora tem 4, 5, 6 pessoas requisitando você em tempo real. E esse é o entendimento que eu trago para esse vídeo. Que um excelente vendedor, ele pode continuar como um excelente vendedor ganhando tão bem quanto um gestor. Mas um gestor que veio de um trabalho de excelência em vendas, ele não vai começar um trabalho como gestor sendo excelente. Ele precisa se desenvolver para isso acontecer. Curtiu esse vídeo? Clica em curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, vídeo novo toda segunda e toda quinta às 19 horas. E também segue a gente lá no Instagram, @conversaprática. Deixa um comentário aqui se você quer que a gente faça um vídeo sobre algum tema específico. Vai ser o maior prazer a gente poder produzir um conteúdo dedicado para vocês. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.